Que rostinho que mamãe beijou, ninguém bate não, viu? Quebrar esse vidro aqui e levar você embora aqui comigo. Quem impedisse o deslocamento da custodiada, eu entendo que a conduta adotada revela risco de evasão. Mas, se ela for inocentada, daí ela fica com a herança toda sozinha. Certo. Você tá entendendo? Você é a pessoa mais forte que eu já conheci na minha vida. Você acredita que uma mulher prestes a ser condenada possa ser salva nos últimos segundos por alguém que todos julgavam ter desaparecido do passado? E se eu te dissesse que enquanto Adriana caminhava em direção ao pior dia de sua vida, uma testemunha misteriosa observava tudo em silêncio, carregando dentro da bolsa uma prova capaz de destruir uma família inteira? O que aconteceu naquele tribunal mudou completamente o destino de todos os envolvidos e revelou que a verdade estava muito mais próxima do que qualquer um imaginava. Depois de semanas enfrentando acusações cruéis, humilhações públicas e uma perseguição implacável promovida pela poderosa família Brandão, a Adriana se preparava para encarar o julgamento que decidiria seu futuro. A jovem fisioterapeuta já não escondia o cansaço emocional. Cada dia preso àquela injustiça parecia roubar um pedaço da sua esperança. Pouco antes da tal audiência começar, Adriana recebe a visita de Pedro. Ao vê-lo entrar, ela não consegue mais conter as lágrimas. Os dois se abraçam em silêncio, como se aquele gesto fosse a única proteção possível contra a tempestade que se aproximava. Mas Pedro trazia uma notícia devastadora. Com o olhar carregado de tristeza, ele revela que não poderia assumir sua defesa no julgamento. Uma nova armação havia conseguido afastá-lo oficialmente do caso. Adriana sente o chão desaparecer sob seus pés. Sem você, Pedro, o que vai acontecer comigo? A pergunta sai carregada de desespero. Afinal, Pedro era a pessoa que mais acreditava em sua inocência. Mesmo abalado, ele tenta transmitir confiança. Calma, Adriana. Eu não vou abandonar você. Kleber vai assumir sua defesa e eu continuarei ao seu lado. Isso ainda não acabou. O que nenhum dos dois sabia era que alguém escutava toda aquela conversa atrás da porta. Escondida no corredor estava Francesca, misteriosa, silenciosa, e observando cada detalhe, ela acompanhava tudo sem ser percebida. Enquanto Adriana chorava e Pedro tentava confortá-la, Francesca segurava um segredo capaz de explodir aquela história. Em pensamento, ela faz uma promessa silenciosa: eu não vou permitir que uma inocente seja destruída. Dias depois, finalmente chega o momento do julgamento. O tribunal está lotado. De um lado, Adriana e Kleber aguardam tensos. Do outro, Pilar Ademir Ulisses e os demais integrantes da família Brandão exibem uma confiança que beira a arrogância. Para eles, a condenação já parecia garantida. Pilar mal conseguia esconder o sorriso. Adriana, por sua vez, fazia apenas uma oração silenciosa. Ela sabia que estava entrando em uma batalha desigual. Quando a sessão começa, o juiz autoriza o depoimento da acusada. Respirando fundo, Adriana encara todos os presentes e fala com o coração. Ela relembra que Arthur lhe ofereceu ajuda quando ela não tinha para onde ir. Explica que o casamento jamais foi motivado por dinheiro e afirma que tudo não passou de um acordo criado pelo próprio empresário para proteger seu patrimônio daqueles que agora tentavam destruí-la. Mas Ademir não perde a oportunidade de atacá-la. Com palavras cuidadosamente calculadas, ele constrói diante do tribunal a imagem de uma mulher ambiciosa que teria usado Arthur para alcançar riqueza e poder. Segundo ele, tudo teria sido planejado. Adriana reage imediatamente. Isso é mentira. Eu nunca quis o dinheiro do Arthur. O clima esquenta. Ademir continua pressionando, acusando Adriana de manipulação e interesse financeiro. As lágrimas começam a escorrer pelo rosto da fisioterapeuta. Antes que a situação saia do controle, Kleber intervém. Ele acusa a promotoria de tentar destruir emocionalmente sua cliente sem apresentar provas concretas. O juiz concorda e repreende Ademir diante de todos.
Mas o espetáculo estava longe de terminar. Tomada pela raiva, Pilar perde completamente o controle. Ela se levanta da cadeira e começa a gritar contra Adriana diante de todos os presentes. As acusações ecoam pelo tribunal, enquanto o juiz ameaça expulsá-la por desacato. No meio daquela confusão, uma pessoa observava tudo em silêncio. Francesca. Escondida próxima à entrada, ela acompanhava cada detalhe do julgamento e aguardava o momento certo para agir. Mas sua presença não passa despercebida por todos. Ao olhar em direção ao corredor, Otoniel leva um susto. Ele reconhece imediatamente aquela mulher misteriosa. Sem acreditar no que vê, corre até ela. Francesca, o que você está fazendo aqui? Com serenidade impressionante, ela responde: Eu vim ajudar sua neta. Otoniel fica sem entender. Como aquela mulher poderia enfrentar uma família tão poderosa? Então, Francesca segura sua bolsa e revela apenas uma parte do segredo. Aqui dentro existe algo capaz de destruir a verdadeira culpada. Naquele instante, Otoniel percebe que talvez a esperança ainda não estivesse perdida. Mas ninguém imaginava que dentro do tribunal a situação estava prestes a ficar ainda mais perigosa. Uma nova testemunha acabava de ser chamada. E o depoimento dessa pessoa poderia empurrar Adriana definitivamente para trás das grades. Mas isso é apenas o começo. A situação se torna ainda mais dolorosa quando Ademir apresenta sua próxima cartada. Diante de todos os presentes, ele chama Tom para prestar depoimento. O homem entra no tribunal exibindo uma falsa serenidade, enquanto Adriana imediatamente percebe que algo estava errado. Ela conhecia muito bem aquele sujeito e sabia exatamente do que ele era capaz quando dinheiro e interesses pessoais estavam envolvidos. Tom começa seu depoimento construindo uma imagem monstruosa de Adriana. Ele afirma que a fisioterapeuta sempre foi ambiciosa, manipuladora e interessada em riqueza. Segundo suas palavras, ela teria se aproximado de Arthur apenas para colocar as mãos em sua fortuna. Cada frase parecia cuidadosamente preparada para destruir a reputação da mulher que já estava lutando para sobreviver àquela injustiça. Adriana não consegue permanecer em silêncio diante de tantas mentiras. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e a voz tomada pela revolta, ela acusa Tom de ter sido comprado para mentir diante do tribunal. O juiz rapidamente exige ordem, mas o estrago já havia sido feito. Muitos dos presentes começam a olhar para Adriana como se ela realmente fosse culpada. Logo depois, chega a vez de Pedro prestar seu depoimento. E naquele momento acontece algo que ninguém esperava. Diante do juiz, dos advogados e de toda a família Brandão, Pedro decide abandonar qualquer formalidade e fala diretamente do coração. Ele explica que Arthur jamais foi vítima de Adriana. Pelo contrário, segundo ele, o empresário era vítima da própria família que há muito tempo demonstrava interesse apenas em sua fortuna e em seu patrimônio. Então, Pedro encara Adriana. Por alguns segundos, o silêncio toma conta do tribunal e finalmente ele diz aquilo que guardou por tanto tempo. Eu amo a Adriana. A declaração cai como uma bomba dentro da sala. Pedro continua afirmando que se apaixonou pela bondade, pela honestidade e pela força daquela mulher. Ele diz que jamais acreditaria que Adriana fosse capaz de ferir Arthur e insiste que toda a acusação foi construída sobre mentiras e interesses ocultos. Adriana fica completamente emocionada. Pela primeira vez, em muito tempo, alguém a defendia não apenas como advogada ou testemunha, mas como alguém que realmente conhecia sua alma. Mas os ataques continuam. Ulisses e Silvana também prestam depoimentos repetindo a narrativa de que Adriana manipulou Arthur para conquistar sua herança. As acusações se acumulam uma após a outra, enquanto o clima dentro do tribunal se torna cada vez mais sufocante. Após horas de depoimentos, o juiz anuncia um recesso para avaliar todas as informações apresentadas. A tensão se torna insuportável. Pilar mal consegue esconder a satisfação.
Ademir já se comporta como se a vitória estivesse garantida. Adriana, por outro lado, sente que seu destino está escapando de suas mãos. Minutos depois, o magistrado retorna. O silêncio é absoluto. Cada pessoa presente aguarda a sentença que mudará aquela história para sempre. Com voz firme, o juiz inicia a leitura do veredito. Ele afirma que analisou os testemunhos, a cronologia dos acontecimentos e as circunstâncias envolvendo a morte de Arthur Brandão. Em seguida, anuncia que considera Adriana culpada. As palavras atingem a fisioterapeuta como uma sentença de destruição. 12 anos de prisão. 12 anos longe da liberdade. 12 anos pagando por um crime que não cometeu. Enquanto Adriana tenta processar o que acabou de ouvir, Pilar, Ulisses, Silvana e Ademir trocam olhares de satisfação. Para eles, a guerra havia terminado. Os guardas avançam para colocar as algemas. Adriana sente as pernas enfraquecerem. Seu mundo inteiro parece desmoronar. Mas exatamente quando tudo parecia perdido, algo extraordinário acontece. As portas do tribunal são abertas de forma abrupta. O barulho ecoa por toda a sala. Todos se viram imediatamente. E então surge Francesca. Com passos firmes e olhar determinado, ela atravessa o corredor principal, sem demonstrar qualquer medo. Sua presença interrompe completamente a execução da sentença. A mulher ergue a voz diante de todos. Parem tudo! Uma inocente está sendo enviada para a prisão enquanto a verdadeira culpada está sentada aqui dentro. O tribunal inteiro entra em choque. O juiz exige explicações imediatas. Os seguranças se aproximam. Mas Francesca permanece firme. Ao mesmo tempo, Pilar empalidece. Ela reconhece imediatamente aquela mulher. E o pânico toma conta de seu rosto. Francesca então abre sua bolsa diante de todos os presentes. Lentamente, ela retira um celular. Mas não era apenas um celular. Era a arma capaz de destruir anos de mentiras. Era a prova que todos acreditavam não existir. Era o segredo que poderia mudar completamente aquela história. Sem dizer mais nada, Francesca entrega o aparelho ao juiz. Quando as imagens começam a ser exibidas, o silêncio domina o tribunal mais uma vez. Os rostos presentes demonstram incredulidade. O magistrado observa atentamente cada segundo da gravação. Então, sua expressão muda completamente. O choque toma conta de seu semblante. Aquilo que aparecia nas imagens era impossível de contestar. O vídeo mostrava claramente o momento em que Arthur Brandão era empurrado e mostrava também o rosto da responsável. Completamente desesperada, Pilar tenta gritar que tudo era uma montagem. Ela acusa Francesca de inventar provas e tenta convencer todos de que aquilo não passava de uma armação. Mas já era tarde demais. A verdade finalmente havia aparecido. Diante de toda a sala, o juiz anula imediatamente a condenação de Adriana e ordena sua libertação. Enquanto as algemas são retiradas dos pulsos da fisioterapeuta Pilar, percebe que seu império de mentiras estava desmoronando diante de seus olhos. E justamente no momento em que acreditava ter vencido, ela se torna a principal acusada daquela tragédia. O que ninguém imaginava era que aquela revelação seria apenas o início de uma guerra ainda maior, porque novas verdades sobre a morte de Arthur continuam escondidas, e os próximos acontecimentos prometem expor segredos capazes de destruir definitivamente a família Brandão. Se você gostou desta história emocionante, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos. Nos próximos episódios, novas revelações, traições inesperadas e acertos de contas prometem mudar para sempre o destino de Adriana e de todos os envolvidos.